algumas questões. Vou aqui marcar a hora para depois não me extravasar. Eu tirei o curso aqui, como eu disse, tirei a licenciatura de História, na altura com 4 anos, e a única coisa que eu sabia da Universidade dos Açores... Agora é que reparei, desculpa, está tudo bem? A única coisa que eu sabia da Universidade dos Açores, da História dos Açores, era o que nos dava na disciplina de História da Expansão e dos Descobrimentos, que tinham sido descobertos em 1427, depois da Madeira, e depois tínhamos outras coisas para fazer, porque tínhamos que ir para a África, tínhamos que ir para o Brasil e tínhamos que ir para o Oriente. Ou seja, quando eu cheguei à Universidade dos Açores para começar a dar disciplinas de História Moderna e de História Contemporânea, as disciplinas tinham uma leitura transversal, naturalmente, eram disciplinas estruturais da licenciatura em História, mas depois havia uma grande insistência para nós trabalharmos ao nível das teses sobre a história dos Açores. E eu confesso que fiquei bastante aterrorizada, porque eu não sabia absolutamente nada da história dos Açores, a não ser isto, que tinham sido descobertos em 1427 e que depois as prioridades de uma disciplina tão vasta, na altura mesmo sendo anual, da história da expansão e dos descobrimentos, os Açores eram um território demasiado ínfimo para se conseguir ter sequer uma aula sobre os Açores. Portanto, de 91 até agora tem sido o meu projeto de trabalho, é um pouco analisar esta história dos Açores com mais de 500 anos, mas não numa ótica intrínseca, ou seja, faço sempre questão de fazer esta relação entre aquilo que é a história do arquipélago dos Açores, que não pode estar divorciada de modo algum daquilo que é a história nacional e até da história da Europa, porque nos Açores cruzam-se várias sensibilidades geopolíticas e que, portanto, é preciso ter sempre esta noção do que é que se passa, pelo menos no mundo europeu, para conseguir perceber de forma mais coerente aquilo que se passa no arquipélago dos Açores. Os Açores são, eu vou fazer esta brevíssima introdução para eventuais contextualizações mais fidedignas. Os Açores, como sabem, são povoados, acima de tudo, por continentais de várias origens, o que nos permite falar, portanto, e vocês perceberem o que é que eu estou a dizer, embora não tenha sido criada lá, mas, portanto, o que nos permite partilhar desta matriz linguística em comum. Os continentais conseguiram, de certa forma, povoar de forma límpida as ilhas do Grupo Oriental, Santa Maria e São Miguel. Depois, no Grupo Central, começou a falhar algum recurso demográfico. Todos vocês sabem, o primeiro censo de Dom João III, em 1536, se não estou em erro, conta mais ou menos 1 milhão e meio de pessoas, e, portanto, quando temos o Brasil, a Madeira e o Oriente já a fazer exigências, os recursos demográficos deste país já começam a falhar quando chega ao Grupo Central. E é por isso que no Grupo Central há este enlace com a Flandres, e há o povoamento de origem flamenga, daí o meu nome Goulart, daí o nome Betancourt, que tem a ver com estas genéticas onomásticas e que tem a ver com um povoamento claramente que é, no Grupo Central, muito alimentado por uma matriz flamenga, que se começa naturalmente também com portugueses, mas o ponto de partida é muito nesta leitura e de laços com a Europa. No Grupo Ocidental, há uma mistura, mas, por exemplo, sabemos que a ilha mais pequena, a ilha tem 17 e tal quilómetros quadrados, o Corvo. Os primeiros povoadores já no século XVI eram originários, acima de tudo, eram de Cabo Verde. Portanto, eram africanos que já tinham passado por Cabo Verde e que depois são como escravos direcionados para o Corvo. Do ponto de vista político-administrativo, na longa estrutura que vai desde o povoamento até ao século XVIII, as ilhas obedecem a um modelo medieval que era muito tradicional, portanto, pequenos senhorios. O modelo é muito replicado da herança medieval às questões dos senhorios, até que no século XVIII, Marquês de Pombal, na sua ampla transformação orgânica e administrativa do país, também faz aquilo que eu diria que é uma primeira leitura de uma eventual autonomia, que não tem nada a ver com uma autonomia nem política, nem administrativa, mas o Marquês de Pombal o que faz, em 1766, a reforma administrativa que faz é juntar todas as ilhas numa única capitania. Portanto, claramente no modelo centralizador absolutista de Pombal. E porquê? Porque é a primeira vez que as ilhas ficam englobadas numa única orgânica administrativa. Ou seja, desde a descoberta no século XV até 1766, as ilhas eram claramente obedientes do modelo medieval feudal, portanto, com várias parcelas
separadas, em que cada senhor da ilha geria, fazia a sua gestão daquela ilha, ou de 2 ou de 3, mas de forma relativamente autónoma. O Marquês de Pombal congrega as 9 ilhas sobre uma única jurisdição. E isso é inovador em 1766. Seja como for, nós não podemos dizer que a partir de 1766 há qualquer sistema de autonomia, porque ele seria completamente improcedente e não corresponderia de forma alguma à vontade. O tema da autonomia, que é aquele que eu vos trago, portanto, nasce, acima de tudo, como vemos por esta pré-história da autonomia, no século XIX. E aquilo que eu quero hoje, de certa forma, partilhar convosco é tentar perceber melhor o que é isso da autonomia, não só na sua teoria, mas também na sua consubstanciação pragmática, considerando o seguinte: a autonomia vem e nasce da Constituição Portuguesa em 1976, não é? No pós-25 de Abril de 74. E está plasmada na Constituição Portuguesa que, no título 7º, diz assim: o regime político-administrativo próprio dos arquipélagos dos Açores e da Madeira fundamenta-se, portanto, justifica-se porquê? Nos condicionalismos geográficos, económicos e sociais, uma primeira ordem de razões. Portanto, a autonomia dada aos Açores em 76 por causa destas condições geográficas, económicas e sociais, e um segundo motivo, nas históricas aspirações, autonomias das populações insulares. Portanto, é 1 mais 1. Questões geográficas, económicas e sociais, e porque desde há muito o povo açoriano queria ser autónomo. E, portanto, em 76 é o desaguar destas aspirações longínquas que já vêm ter aqui. Aquilo que eu, acima de tudo, quero problematizar é se faz sentido esta orgânica autonómica nos dias de hoje. Ou seja, e ter esta postura crítica, porquê? Porque quer ao longo de todo o século XIX, que tem iniciativas de caráter de reivindicação autonómica, que já os vou referir, quer no século XX, esta questão da uma autonomia que é inscrita na própria Constituição Portuguesa em 76, e apesar das várias revisões tem sido sempre mantida, fundamentava-se numa questão que penso que é a mais importante de todas: o isolamento. Não é? O isolamento geográfico. A questão que eu coloco é se fará sentido manter uma autonomia político-administrativa perante um isolamento que é cada vez minoritário. Não é? E isto dito de quem está agora na Assembleia Legislativa Regional e que, portanto, representa o poder regional local em clara concorrência com uma Assembleia da República. Não é? Estou a ser provocadora convosco, até porque faço uma segunda provocação. Agora, virando as questões de forma inversa, que é um dos debates que, por exemplo, na autonomia de hoje se tem tido muito: a existência de um representante da República nos Açores e na Madeira. Fará sentido? Ou seja, nós, durante todo o período de séculos XVI, XVII e XVIII, nós tínhamos um governador-geral, que era nomeado pelo rei, que estava na Ilha Terceira e que representava o rei nos Açores. Durante todo o século XIX, mesmo com as alterações liberais, nós tínhamos um governador que representava o rei, portanto o poder central, nos Açores. E depois de 76 continuámos a ter um representante do poder central nos Açores, que obviamente já não se chamava governador, chamava-se Ministro da República e depois representante da República. Ou seja, esta tendência que é consubstanciada na necessidade de ter sempre uma voz do poder central nos Açores, independentemente de ser na configuração monárquica ou ser na sua configuração republicana. Ou seja, acima de tudo, nós temos aqui a ver esta dificuldade que Portugal tem, e isto é interessante ser debatido, principalmente às questões que têm sido questionadas em relação, por exemplo, à Espanha e à Catalunha, a questão de saber se Portugal tem ou não alguma dificuldade em lidar com as questões do regionalismo. Foi essa a questão também que o professor Eduardo Franco lançou há pouco. Até porque nós já tivemos estas tentativas de regionalizar algumas zonas, não só nas questões do Algarve, mas eu penso que li outro dia, que não sei se era a zona de Trás-os-Montes, uma zona no norte, ou Bragança, no norte. Eu li isso ou no Diário de Notícias, ou no Expresso. Agora confesso que
Estão para lá do Marão. O que estão para lá do Marão, no sentido de também reivindicar uma autonomia própria, porque muito longe do centro de gestão, que obviamente é Lisboa. Portanto, esta questão, acima de tudo, aquilo que eu queria partilhar convosco é esta minha preocupação, que não é tanto de questões de legitimidade, questões de moralidade. Naturalmente, se me perguntarem, mas é a favor ou contra da autonomia? Sou naturalmente a favor. Não é? Sou naturalmente a favor. Eu acho que isso é um processo administrativo que é saudável para Portugal, mas também é saudável para as duas regiões autónomas. A forma como esta autonomia se processa e se articula, às vezes é que tem que ser burilada ao longo dos tempos, conforme as necessidades de todas as questões. Esta autonomia, que, portanto, como eu disse, é legalizada em 76, nasce com força de pressão no século XIX. E nasce porque, como vocês sabem, no Portugal do passado, e os Açores não fugia a esta matriz, há um claro domínio do setor primário, e, portanto, nos Açores, durante todo o século XVII e XVIII, a produção de várias matérias-primas era fundamental, e no século XVIII um dos produtos mais bem cotados era a laranja. Depois do milho, depois do trigo e depois do milho e depois de outros produtos que eram exportados, como a aurozela, tirando os cereais nos séculos XVI e XVII, no século XVIII o grande produto que serviu de sustentáculo financeiro para as ilhas foi a laranja. E, portanto, elas começam a ser plantadas em finais do século XVIII e vão durar com alguma riqueza até à década de mais ou menos de 1850. A partir de 1850 há dois fatores que vão debilitar a projeção das laranjeiras. As laranjeiras eram muito importantes porque eram exportadas para a Inglaterra. Portanto, a Inglaterra era o nosso principal consumidor da laranja até ao século XVIII. Isto permitiu uma transfiguração do território urbano ou semi-urbano dos Açores, nomeadamente nas Ilhas de São Miguel e na Terceira, muito interessante, porque a injeção de financiamento britânico nos Açores permitiu uma alteração da arquitetura das ilhas, na própria construção. Quando eu falo em arquitetura, estou mesmo a falar em arquitetura de casa doméstica e de casa utilitária, que foi muito beber à dimensão da influência britânica que se instalou nos Açores. Nós, no século XVIII, tínhamos já um cônsul britânico em São Miguel e que, portanto, tratava de todas estas transações financeiras, e esta vinda de ingleses para a Ilha de São Miguel, mas também para a Terceira, mas embora mais para São Miguel, também possibilitou a atração de gente de outras origens. Esta manhã, quando estava na tese da Cristiana, o professor Ventura falou sobre os judeus. A motivação dos ingleses em fazer o comércio da laranja, saía laranja e entravam produtos manufaturados, portanto estamos nas questões da industrialização inglesa e, portanto, este trânsito de matérias era extremamente fértil. Os judeus marroquinos, sefarditas, do norte da Europa, perceberam rapidamente que os Açores eram uma zona de confluência de várias economias, e a partir de 1806, 1807 também se dirigiram para Ponta Delgada, para o Faial e para a Terceira, onde se instalaram com alguma pujança. Eram, como eu disse, judeus marroquinos, dominavam muito bem a língua inglesa, portanto tinham um vasto circuito. Portanto, eu não sei se vocês conhecem bem a dinâmica dos judeus, mas são excelentes nas transações comerciais e, portanto, começam a instalar-se nos Açores logo em 1806, 1807, e em 1836 criam a sua primeira sinagoga, que ainda está lá, agora museu. Portanto, em 1836 é fundada a primeira sinagoga em Portugal, depois da expulsão de Dom Manuel no século XVI. Portanto, formalmente, e há judiarias medievais aqui, mas que depois não funcionaram, senão depois num período posterior ao século XIX. Portanto, em 1836, a judiaria de Ponta Delgada, a sinagoga, é criada e acaba. Isto só para partilhar convosco um pouco desta movimentação internacional que os Açores permitiram no século XIX.
Todavia, como eu ia a dizer, a partir de 1860 há um problema na produção da laranja e na exportação que é justificada por 2 motivos. Em primeiro lugar, aparece uma doença chamada a lágrima da laranja e, portanto, as laranjas começam a perder a sua vitalidade. E, em segundo lugar, começa a haver a concorrência da laranja de Sevilha. Os espanhóis começam a produzir muita laranja com qualidade que chegava a preços mais concorrenciais a Bristol, onde se destinava a laranja açoriana, e, portanto, há uma crise económica extremamente densa que vai debilitar em muito a economia dos Açores. A resposta dos açorianos é, naturalmente, tentar diversificar as produções, deixar de estar concentrado na laranja e tentar investir naquilo que nós hoje designamos como as agroindustriais. O tabaco, o chá, o ananás é mais tardio, já há mais alguns anos, mas acima de tudo o tabaco e o chá como estratégias de plantio agroindustrial permitisse dinamizar também o setor secundário, que até então estava bastante debilitado. Ora, o que acontece é que, a partir do momento em que há o desinvestimento no setor primário puro, porque as terras também nós estamos a falar naquela agricultura básica, sem fertilização eficiente, sem mão de obra habilitada. Quando o setor primário encontra grandes fragilidades, não só do ponto de vista produtivo, mas do ponto de vista comercial, e se investe nas agroindustriais, as agroindustriais tinham, acima de tudo, como objetivo a exportação. E é nesta fase de venda dos produtos que entramos aqui claramente em crispação com os poderes do continente, devido às medidas protecionistas que Lisboa implementava. E é a partir desta tentativa de dinamizar uma agricultura baseada nas agroindustriais, tabaco, batata doce para a produção de álcool, que era muito importante para a produção, por exemplo, do vinho do Porto. O álcool açoriano tinha como principal elo de consumo o vinho do Porto. Entre tabaco, chá e batata doce para a transformação em álcool, o que encontravam vários entraves do ponto de vista das aduanas e, acima de tudo, dos transportes. Posso-vos dizer, por exemplo, até 1963 ainda se pagavam portagens de produtos interilhas. Portanto, interilhas não se pagavam portagens interilhas. Portanto, havia uma carga de impostos extremamente nociva. E é nesta tentativa de exportar aquilo que a economia açoriana produzia e nos entraves colocados a nível nacional que começam a surgir as primeiras reivindicações da autonomia. Ou seja, aquilo que se começa a debater na década de 1870, 1890, é de que o país não percebia a realidade açoriana, Lisboa não sabia o que eram os Açores e que, portanto, era preciso haver alguma autonomia, era preciso que fossem os açorianos a gerir os seus próprios destinos. Na imprensa, esta manhã falámos sobre a importância da imprensa, na imprensa da época, as parangonas dos jornais de 1880 a 1890 era claramente: os Açores não podem, os Açores não querem pagar mais. Portanto, mais impostos não. Os Açores não podem e não querem. Portanto, esta dupla motivação. Primeiro, não podem, porque a economia está muito depauperada, mas também não querem. E, portanto, e vemos jornais da Ilha Graciosa, da Ilha de São Jorge, da Ilha Terceira de São Miguel. Portanto, é uma força que congrega as 9 ilhas, de certa forma, neste ideal de que a gestão dos interesses regionais devia passar por entidades políticas e administrativas regionais. É neste debate que, em 1895, é criado o primeiro decreto autonómico que dá alguma liberdade autonómica aos distritos que tinham nascido do século XIX e que só se percebe o decreto do 2 de março de 1895 que permitia uma certa gestão em algumas temáticas, áreas de transporte, estradas regionais, escolas, áreas de saúde, portanto permitia alguma autonomia regional. Só se percebe esta autorização de Lisboa em permitir o decreto autonómico de 1895 porque estamos em 1895. Ou seja, estamos numa década de 1890 em que Portugal enfrenta uma grave crise política, uma grave crise económica e uma grave crise social. Portanto, o ultimato acabou de ser, o índice Ribeiro está completamente desnorteado com as várias questões que lhe surgem, Dom Carlos está... Diga. O índice Ribeiro era açoriano. O índice Ribeiro era miquelense e foi graças a ele que se conseguiu levar para o Senado em 1895 e aprovar uma norma que dizia: se 2% dos eleitores açorianos quiserem ter uma autonomia, muito bem.
São Miguel votou, houve 2/3 de açorianos, de miguelenses que quiseram. Em 1895, em 1898, o distrito de Angra também votou, 2/3 dos eleitores que queriam ser autónomos. O distrito da Horta, que compunha as ilhas de Faial, Pico, Flores e Corvo, as 4 ilhas, nunca quis, dizendo que não tinha meios financeiros para sustentar esta própria autonomia. Mas o Índice Ribeiro acaba por ser uma bandeira de frescura no que diz respeito à gestão açoriana, claro, mas num seio de uma monarquia completamente aniquilada e que, portanto, acaba por ser fragilizada. Aliás, em 1901, 6 anos depois da publicação deste decreto autonómico, é o primeiro decreto autonómico, repito a data, 1895, em 1901, os Açores recebem aquilo que é a primeira visita de Estado aos Açores. O rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia resolvem visitar as ilhas dos Açores. E isto porque nós tínhamos sido povoados no século XV, mas nunca nenhum outro rei tinha se dirigido até aos Açores. Dom Pedro esteve, como sabem, mas Dom Pedro não esteve como rei. E, portanto, a primeira visita de Estado é em 1901. Curiosamente, Dom Carlos e Dona Amélia vão acompanhados por uma vasta parafernália de navios ingleses. São acompanhados por navios de bandeira inglesa que causam algum distúrbio por onde passavam, naturalmente, mas este sinal estratégico do rei de Portugal ser acompanhado por uma marinha toda inglesa é muito simbólico do sinal que aquilo que Dom Carlos queria dizer é: os Açores são nossos. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque estávamos a implementar o cabo submarino no Faial para fazer a ligação das telecomunicações entre Faial, Carcavelos e depois o resto, nomeadamente com todos os polos africanos e com todas as ramificações que Londres tinha tido. Portanto, tínhamos assinado há muito poucos anos um contrato entre Portugal e a Inglaterra para instalar uma base de cabos submarinos no Faial, ficando o Faial com uma base extremamente importante para as ditas telecomunicações topo de ponta tecnológica da época, e que no século XIX vão amarrar os cabos no Faial, permitindo claramente que os Açores entrem também nesta linha de montagem das relações internacionais. Portanto, em 1901, o que o Dom Carlos vai dizer é: os Açores são nossos, não são ingleses. Apesar dos ingleses é que dominarem completamente a tecnologia das comunicações, e até o contrato que é feito entre Portugal e a Inglaterra sobre a montagem dos cabos submarinos no Faial é uma coisa extraordinária, porque o Portugal escreve no contrato que, havendo outro país que quisesse se instalar e montar também cabos no Faial, era a Inglaterra que dizia que não era Portugal. É uma coisa absolutamente extraordinária. E assim é. Os franceses também pedem autorização para montar a sua base de telecomunicações. Os alemães, portanto, o Faial acaba por ter uma casa alemã. Uma das casas das alemãs hoje é onde é a residência oficial, por exemplo, da Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores. Era um antigo espaço de permanência dos alemães. Portanto, em 1890, a Ilha do Faial tem uma presença de alemães, tem uma presença francesa e tem a presença dos pioneiros ingleses. Mas quem autorizou os franceses e os alemães a porem lá a sua base para os cabos submarinos foi a própria Inglaterra, de forma muito expedita. O António Telo tem um trabalho muito interessante sobre isso. Claro, a inteligência britânica a funcionar. Não é? Aos inimigos queres perto, não é? Aos amigos queres perto, aos inimigos mais perto ainda. A logística de dominar a rede das comunicações inglesas significava que estamos na fase da concorrência, não é? A Primeira Guerra está aí, já estamos em 1890, portanto a Primeira Guerra está mesmo aí a chegar, os ingleses sabem o que é que estão a fazer, e dizendo, havendo um período de conflito, o que nós fazemos é cortar os cabos, portanto eles estão mesmo aqui ao nosso lado, quer dizer, é muito fácil, nós sabemos o que estão, sabemos onde é que amarram, tinham escutas no edifício todo na década de 1890, sabiam muito bem o que é que os franceses e os alemães queriam, e interessava profundamente os alemães mesmo ali para cortar as ligações, nomeadamente com a África, como bem sabeis, eram a joia da coroa de todos estes 3 impérios. Portanto, isto para justificar que, em 1895, a reivindicação pela autonomia tem uma componente muito local. O problema da economia, da decadência, da laranja e a tentativa de ter outras produções. Mas, acima de tudo, tem que ser entendida na fragilidade com que a monarquia portuguesa enfrentava.
A transição para o século XX, devo dizer-vos, eu falo muito depressa, não é? Não, está bem. Não, tá Eu falo muito depressa, eu sei. Está bem, está bem. Eu falo mais depressa. É que eu começo assim numa madeirenses falam via mais rápida, depressa. numa autoestrada e depois não... Mas vocês estão a perceber? Sim, perfeitamente. Eu vou já terminar. Mais 5 minutos só para fazer, para depois deixar que espaço de... falam depressa. Por que será? Deixa-me dizer que na transição para a República não traz qualquer alteração no sistema autonómico. O decreto de 1895 é retocado em 1913, mas de forma muito pontual. A grande alteração é, de facto, em 1940, quando Oliveira Salazar faz a proposta e é ratificada do Estatuto das Ilhas Adjacentes, também incorporadas pelo arquipélago da Madeira. Houve uma experiência muito interessante em 1928, na altura com a crise financeira de que a Salazar estava num período de crise em Portugal. Ele faz um decreto, se não estou em erro, em fevereiro, em que dá amplas legitimidades aos Açores e confere-lhes também possibilidades de receitas para consubstanciar essas vastas liberdades. 5 meses depois, em julho, o decreto de fevereiro é substituído por um outro, em que mantinha as mesmas prerrogativas administrativas, mas retirava por completo o financiamento. Portanto, as mesmas responsabilidades, muito menos liquidez para as sustentar. E, portanto, em 1928, aquilo que a autonomia tinha conseguido acaba por entrar claramente numa fase muito grande de declínio, que o Estatuto de 1940, o Caetano vai visitar as ilhas em 1938, com a ideia de estudar as ilhas, de perceber a realidade, como é que seria o modelo administrativo. Porque não se esqueçam que em 33, com a Constituição de 33 e depois o debate que há sobre o Império, não é? A concepção de Império na ótica de Salazar, estes dois arquipélagos, Açores e Madeira, tinham ficado à margem porque não eram comparáveis com o Timor ou não eram comparáveis com Angola e Moçambique. Portanto, este regime da excepcionalidade a nível dos Açores e da Madeira foi sempre claro. Portanto, em 38, depois da Constituição em 33 e do debate sobre o Império, em 38 era perceber qual era o modelo administrativo que mais se aplicaria eficientemente aos Açores. E por isso surge em 1940, o Estatuto das Ilhas Adjacentes, que acaba por ser o princípio do fim. Ou seja, a partir de 1940, muitas competências, pouca possibilidade de financiar, e há, claramente, ao longo de todo este período, vastas críticas ao modelo, eu diria uma palavra que se hoje usa, ou pelo menos usou-se nos períodos áureos da crise, de subfinanciamento das instituições públicas açorianas. Era uma crise constante. Não é por acaso que, para quem faz o estudo da imigração dos Açores, vê claramente uma centralização do poder e um regime autonómico extremamente emagrecido do ponto de vista financeiro e um exponencial gráfico da imigração, que já era relativamente densa no século XVIII para o Brasil, continua no século XIX, mas ainda de certa forma mitigada para o Brasil e continua para os Estados Unidos da América, e depois, a partir da década de 1950, com grande pujança, não só para os Estados Unidos da América, portanto dando continuidade, mas, por exemplo, em 53 também para o Canadá. Os primeiros imigrantes para o Canadá saem em 53, mas também Bermudas, Haiti, que também já vinha no século XIX, as Ilhas Sandwich também já tinham a ver com todos estes movimentos socioeconómicos que se perpassavam. Portanto, a década de 50, 60 acaba por ser uma grande hemorragia demográfica, com a saída de imensas pessoas, porque de facto continuam as ilhas ainda muito dependentes de um setor primário, e de um setor primário que é profundamente debilitante. Com o 25 de Abril, as reivindicações autonómicas voltam de facto a desabrochar, justificando, na fase do PREC, cá que também há o PREC nos Açores, justificando todo o bulício de crispação que existe e que justifica aquilo que eu vos referi, de se inscrever na Constituição Portuguesa em 76, aquilo que é
como vocês veem, não só o isolamento e a distância dos Açores, mas estas históricas, e agora percebe-se, estas históricas aspirações do povo açoriano que desde o século XIX andava a clamar por uma autonomia que oscilava conforme a fragilidade ou potenciação do poder central, mas estas aspirações autonómicas sempre tinham estado presentes. Aquilo que eu acho, voltando a questionar e para terminar, é as questões da distância como uma justificação para a projeção da autonomia, não é? O Vitorino Nemésio, num texto que escreve em 1932, comemorava-se os 500 anos da descoberta, portanto 1432 seria a data formal da descoberta dos Açores, 1932, ele escreve um artigo para uma revista Ínsula, onde cria na senda do Unamuno da hispanidade aquele conceito que é o mais comum, o mais conhecido da açorianidade, e num excerto deste texto de 32, que é mesmo intitulado A Açorianidade, ele diz: para nós a geografia vale outro tanto para a história. A questão na balança, o que é que vale mais? Se é esta história para a justificação da autonomia, se é a geografia para a história da autonomia. Ou seja, se o facto de estarmos mais longe, a meio caminho entre a Europa e a América, justificaria esta projeção autonómica. Daquilo que eu conheço da Madeira, creio que os movimentos autonómicos da Madeira sempre foram mais frágeis ou menos arrogantes. Não foram tão longe, não foram tão agressivos como o dos Açores. E por isso a questão de saber se o facto de estarmos 9 pedaços de terra perdidos no meio do Atlântico, de sentir claramente que é difícil cá chegar, por mar seria muito, não é? Mesmo no século XX levava cerca de 4, 5 dias para fazer Ponta Delgada, Lisboa, muito mais de quem vivia em ilhas mais distantes como as Flores ou a Graciosa, portanto era claramente uma semana e meia de viagem. E se este distanciamento de facto justificou, por um lado, a manutenção, ou melhor, este isolamento com uma contínua representação do continente justificou a contínua alimentação deste cordão umbilical. Não é? Há um cordão umbilical que sempre liga os Açores, os rios açorianos, ao continente. Não é? Mas, por outro lado, também este distanciamento permitiu a cristalização de muitas práticas, e também há quem advogue que, devido ao isolamento, nomeadamente nas questões da religiosidade, houve práticas nos Açores que congelaram, que se cristalizaram e que no continente português se foram perdendo. Os dois grandes exemplos que se falam é a questão do Espírito Santo, que aqui há em Tomar, os romeiros do século XVI em São Miguel, e as questões da religiosidade muito cristocêntrica. Portanto, de forma geral, simplificando, o que se diz é que os açorianos são muito religiosos porque estão isolados no mar Atlântico, e cristalizaram certas devoções, porque nós sabemos que aqui também os hospitais da Santa Casa começavam nos hospitais da Santa Casa dos teatros do Espírito Santo, portanto é essa ligação, muitos primeiros hospitais são nos impérios do Espírito Santo, esta ligação ao Espírito Santo, esta questão das romarias, esta questão da cristalização. Eu confesso que sobre isto não tenho nenhuma ideia muito clara, porque eu tenho que fazer um estudo comparativo com outras regiões arquipelágicas para perceber se a densidade cristológica, devocional e religiosa dos Açores é mais ou menos. E esta história comparativa é autocrítica, do ponto de vista da historiografia insular, algo que não está feito. Eu estive na altura, agora no Carnaval, estive na Universidade de La Laguna, em Tenerife, e oferecem-me um livro sobre, precisamente, Las Islas Atlânticas, e aquilo que nós temos, às vezes, como património açoriano, mas é que é nosso, não é de mais ninguém, é só nosso, não é? Aquela questão do insulamento, não é um isolamento. Isolamento é uma coisa. Isolamento é o que se vive, eventualmente, em Trás-os-Montes. Nós, açorianos, temos um insulamento, que é uma coisa mais grave, é uma doença mais que não tem cura. E depois estou a trabalhar com colegas meus de História das Canárias e lá estava insulamento. E eu disse, pronto, já perdi a minha prerrogativa de estar sozinha no meio do Atlântico. Esta história comparativa, quer do ponto de vista das autonomias,
Não posso comparar com a Catalunha, porque os processos históricos, até do ponto de vista cronológico, não têm comparação. Mas esta questão de fazer uma comparação, saber se a história dos Açores, nesta tristeza, nesta vitimização, que somos portugueses, mas somos mais portugueses. O Luís da Silva Ribeiro dizia na década de 1920 que quanto mais açorianos somos, quanto mais portugueses formos, mais açorianos somos. Portanto, esta colagem, A Natália Correia também esta questão, dizia. O melhor de Portugal estava guardado nos Açores. Portanto, é esse requinte. E há o Quinto Império aqui começava. Não, é claramente. E o Espírito Santo dá toda... Onde é que está o Quinto Império? Só pode estar nos Açores, porque é lá que há o Espírito Santo, a pombinha e as sopas. E o Vitorino Mese, num outro texto, também diz: os Açores são Portugal requintado. Isto é muito egocêntrico, não é? Os Açores são Portugal requintado. Portanto, quando nós... E isto é a minha autocrítica. Nós fazemos uma história dos Açores muito endogâmica, mas depois, quando começamos a abrir os horizontes, percebemos que talvez não sejamos tão manuelinos, nem tão messiânicos quanto isso, e ficamos um pouco. Portanto, aquilo que eu vos pedia, de facto, não há melhor do que, de facto, ter uma noção da nossa simplicidade e da nossa humildade, perdidos no meio do Atlântico, com estas especificidades. Naturalmente, também não vamos renegar estas questões históricas, mas acima de tudo acho que no século XXI eu acho que o caminho para a história dos Açores era acima de tudo fazer uma história comparada com a Madeira, mas também com os outros arquipélagos atlânticos. Essa visão da Macarronésia por um lado e das ultraperiferias por outro, por um lado da Macarronésia, portanto Açores, Madeira, Cabo Verde, Canárias, era muito importante. O Gaspar Frutuoso faz, quando escreve em 1590, o homem é absolutamente extraordinário, porque é o primeiro europeu em que fala das Canárias e fala da Madeira e fala de Cabo Verde de uma forma absolutamente contemporânea. Mas eu penso que o grande desafio, e vou terminar, para a história e para a historiografia do século XXI, no que nos Açores diz respeito, é dar um abraço, dar um aperto de mão, não só ao espaço da Macarronésia, mas também, acima de tudo, que seria muito interessante nas questões das ilhas que estão consideradas hoje da ultraperiferia. Portanto, Martinica e Reunião e tudo aquilo que está sobre a tutela espanhola e sobre a tutela francesa, este laço da ultraperiferia, até porque, termino mesmo, os nossos investimentos, 60% dos nossos investimentos vêm dos fundos comunitários, não é? Não só porque vêm para Portugal, mas dentro do bolo que vem para Portugal, nós recebemos mais qualquer coisa porque estamos dentro das regiões ultraperiféricas. E, portanto, de vez em quando, estar perdido no meio do Atlântico traz benefícios. Obrigada. Peço desculpa por falar muito depressa. Que é o meu